Bom, pessoal, eu estou gravando esta videoaula para auxiliar vocês no desenvolvimento da atividade prática desta semana, da disciplina de Laboratório de Eletrônica 2. Essa atividade consiste no estudo de amplificadores de pequenos sinais que utilizam aí transistores bipolares de junção. Vocês já viram lá na disciplina teórica que um circuito amplificador ele tem a função básica de pegar um sinal de entrada e amplificá-lo de forma a gerar na sua saída um sinal com amplitude maior, normalmente com formato de onda bem próximo do sinal de entrada e mantendo inclusive a frequência deste sinal. Mas como que isso acontece? Bom, basicamente, todo circuito amplificador ele opera da mesma forma. Ele utiliza uma fonte de alimentação complementar que vai, de fato, aumentar a potência desse sinal de interesse. A gente tem um sinal de entrada, que é um sinal de baixa intensidade, e a gente quer criar um sinal de saída com intensidade maior, mas que mantenha as características desse sinal de entrada. Só que a potência tem que vir de algum lugar. E de onde que vem? Desta fonte auxiliar, normalmente uma fonte de tensão contínua, que ela é sensível a um mecanismo de controle que seria esse sinal de entrada. Então, nós teríamos aqui o sinal de entrada, o dispositivo que vai fazer a amplificação, ou seja, definir o quanto de potência que essa tensão contínua complementar vai enviar aí na saída do meu circuito amplificador. Aqui tem uma imagem que ilustra basicamente este funcionamento. Esse tipo de amplificação ele tem inúmeras aplicações. Por exemplo, existem vários sensores que produzem níveis de tensão muito pequenos e que, se a gente fosse utilizar isso de forma prática, seria inviável devido a serem valores muito baixos, da ordem de milivolt a microvolts. Então, é necessário a gente amplificar para que a gente consiga, por exemplo, fazer um controle de temperatura, um controle de umidade de alguma aplicação. Os transistores, eles são dispositivos que são capazes de realizar essa amplificação. Para eles operarem, eles precisam estar polarizados em uma região ativa de operação, conforme já visto em teoria, e a análise do seu funcionamento deve ser feita de forma sistemática, porque existem diversas configurações, dependendo dos componentes externos ao transistor que eu utilizo no meu circuito, que podem definir diferentes tipos de amplificadores, utilizando aí, no caso, o mesmo dispositivo de amplificação que seria o TBJ. Para fazer a análise, primeiramente, a gente tem que fazer uma análise CC. Nessa imagem aqui a gente pode ver que um circuito amplificador que tem a fonte CC, que vai fornecer potência para o meu circuito, e nós temos o sinal aqui na entrada, que seria um sinal a ser amplificado. Para a gente conseguir entender de fato qual que seria o sinal aqui na saída, ou seja, o quanto que o meu amplificador vai conseguir amplificar esse sinal de entrada, nós temos que fazer duas análises. Primeiramente, uma análise CC, onde nós desconsideramos os efeitos desse sinal de entrada, e estes capacitores aqui, o C1 e C2 e C3, a gente considera que por estar operando em corrente contínua, já que só essa função vai ser de interesse nessa primeira análise, eles operam como circuitos abertos, resultando aqui nesse circuito, onde a gente vai fazer a análise do ponto operacional desse meu transistor. Feito essa análise CC, nós podemos fazer a análise apenas aqui da minha fonte de tensão alternada, que seria, no caso, o sinal de entrada a ser amplificado. Dessa forma, analisando apenas esta fonte daqui, nós eliminamos os efeitos da fonte de tensão contínua. É o princípio de funcionamento do teorema de Thevenin. A gente elimina todas as outras fontes para analisar esta de interesse. Essa daqui, então, vai ser uma análise CA. Vamos considerar que, para a frequência desse sinal de entrada, estas capacitâncias têm reatâncias muito pequenas, então nós transformamos todos os capacitores em curtos-circuitos. Então, a gente faz uma análise CA desse circuito simplificado. Para fazer esta análise CA, fica um pouco complicado utilizar o transistor nesse modelo
padrão que a gente utiliza na análise de corrente contínua. Então, o que acontece? A partir dos valores que a gente encontrar aqui na análise CC, nós vamos encontrar parâmetros capazes de modelar esse transistor aqui e trazer aqui esse circuito de uma forma mais simples de ser analisado em corrente alternada. Um dos modelos mais utilizados é o modelo RE, onde aquele transistor ele é transformado nesse circuito aqui, onde nós temos uma grandeza aqui chamada beta RE, onde beta é o próprio ganho do transistor, beta IB, que seria uma fonte de corrente dependente dessa corrente que passa aqui nesse ponto de base, e um outro resistor que ele incorpora aí na modelagem conceitos aí que nós vimos que são referentes a uma tensão early. Na maioria das vezes essa resistência ela é muito elevada e nós podemos desprezá-la, mas em alguns casos, não vai ser o específico desta aula prática, a gente deve considerar ele nos cálculos aí, por exemplo, de ganho de tensão, ganho de corrente, enfim. Bom, qual que é o valor que a gente tem que calcular para fazer esse modelo aqui funcionar? O único valor é o valor aqui desse REzinho aqui, né, próprio aqui do meu modelo. Esse REzinho, eu não vou entrar aqui em deduções, mas ele é calculado por 26 milivolts dividido por IE, onde IE é a corrente do emissor calculada aqui na análise de corrente contínua. Então, a partir dessa análise de corrente contínua, nós desenvolvemos o modelo para poder fazer a análise CA do meu circuito. Bom, isso é só um apanhado geral de como que a gente faz esse tipo de análise do transistor operando como um amplificador de pequenos sinais. Se houver necessidade aí de estar fazendo uma revisão mais rigorosa desse assunto, vocês podem consultar os livros bases que a gente utilizou lá na disciplina teórica. Esse conteúdo está no capítulo 5 do livro do Boylestad e também no capítulo 8 do livro do Malvino. Tá?